Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. E hoje o pastor gostaria de falar, eu quero falar sobre provação e tentação. Às vezes nós confundimos, achamos que é a mesma coisa, provação e tentação. E são coisas diferentes na vida do crente. Então eu convido vocês para que abram suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, no capítulo 1. Diz assim, Jó, capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Linda biografia. Como ela nos inspira, irmãos. Homem íntegro e justo. Íntegro quer dizer que é um vaso sem nenhuma fissura. Um vaso perfeito, sem nada quebrado. Justo. Então, íntegro. E justo é que ele fazia tudo corretamente. E só fazia o que era certo. E Jó, crente, rico, Deus permite que ele passe por uma grande provação. Ele perde os seus bens, ele perde a saúde e ele perde os relacionamentos, quando ele perde a família. Então, isso são pilastras que nos sustentam aqui, finanças, saúde e também a família. Só ficou uma pilastra para Jó se sustentar, Deus. E então Deus permite que, interessante esse detalhe, né? Satanás provou Jó com a permissão de Deus. Aí nós aprendemos sobre a soberania de Deus. E Jó pede licença para Deus, Satanás pede licença para Deus para provar Jó. E ele se sai, como nós sabemos, muito bem. Sempre vale a pena repetir, né, irmãos? O livro de Jó não trata de sofrimento. O livro de Jó trata de fé. O tema central do livro de Jó é fé. O pano de fundo é sofrimento. Vamos lembrar sempre disso. E temos outros exemplos na Bíblia de homens que foram provados por Deus. Abraão e Sara, qual foi a provação que eles passaram? E Sara era estéril, mas eles, por um milagre de Deus, tiveram Isaque. Jacó e Raquel, Jacó era neto de Abraão, passam também pela mesma situação. Raquel era estéril, mas Deus opera na vida desse casal e eles têm 2 filhos, José e Benjamim. E por aí vai, tem Daniel na Babilônia, num outro país, enfrentando a cova dos leões, sendo provado porque resolveu servir ao Deus vivo. Tem Sadraque, Mesaque e Abdinego, também lá na Babilônia, amigos de Daniel, que são jogados numa fornalha ardente. A fornalha é aquecida 7 vezes mais. Quantas vezes na nossa vida a gente sente que a fornalha está aquecida 7 vezes mais, que nós não vamos conseguir passar por aquela situação. Provas difíceis. Ana era estéril e ela clama a Deus, nasce Samuel, ela consagra Samuel ao Senhor depois daquela grande provação, e aí depois ela tem mais 5 filhos, né? 3 homens e 2 mulheres. Deus fez para Ana muito mais além daquilo que ela pediu, daquilo que ela pensou. E nós podemos trazer isso para os dias de hoje. Os crentes estão passando por grandes provações. Nós, acredito, provações
menos cruéis, vamos assim dizer, do que alguns irmãos nossos que estão pagando com a própria vida em alguns países porque servem ao Senhor Jesus. Então, mas temos as nossas provações também. Uma enfermidade que vem sobre nossa casa, sobre nossa vida, a perda de um bem, algo que nos é roubado, nossa casa é assaltada, uma provação. Um querido que tem uma doença rara, que tem uma necessidade especial, que temos que cuidar dele, a perda do trabalho, uma família que esteja experimentando a difícil experiência do divórcio. Então a gente podia ficar aqui relacionando muitas provas pelas quais os filhos de Deus têm passado também hoje. Interessante que todos esses que eu mencionei, você pode pesquisar outros na palavra de Deus, servos fiéis. E a causa da provação não era pecado. Os 3 amigos de Jó pensaram que ele estava em pecado, por isso estava passando por toda aquela situação. E eles estavam errados. Ele estava passando por aquela provação para mostrar a todos, manifestar a todos o poder de Deus através da vida dele. Que biografia linda a de Jó. Como estamos precisando de crentes, irmãos, como esse, um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tem um detalhe interessante quando falamos sobre provação no Novo Testamento, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 12, Paulo fala que ele tinha uma grande provação, ele tinha um espinho na carne. Nós não sabemos o que era, se era um problema familiar, se era um problema financeiro, e não vamos ficar especulando aqui o que seria esse espinho na carne, essa provação, essa dificuldade pela qual o grande apóstolo Paulo passou. Então, até o apóstolo Paulo passou por provações, né? Então, provação é como aquele fogo que purifica o ouro. Então, o crente que resolve, como esses todos aqui, servirem ao Senhor, darem testemunho, vão passar. Então, pelo simples fato também, irmãos, de estarmos aqui nesse mundo, irão passar por provações. E diz Paulo que ele orou 3 vezes a Deus, confiando, certo, de que Deus ia tirar aquele espinho da carne dele, ia livrá-lo daquela provação. Mas Deus fala claramente para Paulo: a minha graça te basta. Você vai ficar com essa situação, e aí você vai ficar bem perto de mim, e vai fazer uma grande obra. Aqui eu estou falando, né? A gente pode dizer isso a partir da obra do ministério que o apóstolo Paulo fez, realizou no reino de Deus. Muito bem, irmãos, falando então sobre provação, é isso, posto à prova, né? Para ver se passa. Jó passou. Todos esses que eu mencionei aqui foram provados e aprovados por Deus. E vamos falar um pouquinho agora também sobre tentação. E aí nós vamos para o Novo Testamento e vamos pegar o maior exemplo de tentação em Mateus 4, versículo de 1 a 11. Nós temos a tentação de Jesus. Hebreus diz que ele passou por todas as coisas aqui na terra, então nós temos um sumo sacerdote que sabe da nossa situação e pode nos ajudar. Então, Mateus, no capítulo 4, fala que o diabo vem a Jesus, logo que ele é batizado, começa a se preparar para iniciar o ministério dele e começa a tentar Jesus. E é interessante a gente analisar isso. Agora ele tenta Jesus e Jesus se porta, Jesus se conduz como gente como a gente, humano, não como Deus, porque como Deus, o diabo não teria chance nenhuma, mas como
A palavra diz, Jesus veio em forma de homem, deixou a sua glória nos céus, se fez homem por nossa causa, para nos salvar. E aqui ele enfrenta então essa tentação, capítulo 4 aí de Mateus. A tentação que veio sobre a vida de Jesus, ela veio em 3 áreas, irmãos. Primeiro, a área do prazer. Transforme essas pedras em pão. Diz aí, capítulo 4, versículo 3, a parte final do texto. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Prazeres. E aqui ilustrado na questão da comida. E depois do poder. Ele diz no capítulo 4, no versículo 5, levou a cidade santa, colocou na parte mais alta, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Então, tentando Jesus na parte do poder. Se ele era o Filho de Deus, que ele fizesse isso. E aí, nós temos também na terceira prova, de ter posses, aí no versículo 9, quando o diabo diz, tudo isso te darei, se te prostrares, me adorares. Tudo isso te darei. Quando nós vivemos num tempo de o que é importante, não é ser alguma coisa, ser importante, e olhamos para a palavra de Deus e vamos aprender que o importante para Deus é sermos, não termos, mas sermos cristãos. E então Jesus sofre a tentação nesta área da posse. Te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Muito bem. E agora o detalhe, depois de mencionar aqui Mateus 4, a tentação de Jesus, Jesus responde citando a palavra para Satanás. Muito interessante, né? Ele cita Deuteronômio 8:3, nem só de pão viverá o homem, quando ele é tentado a transformar as pedras em pão. Deuteronômio 6:16, não ponha à prova o Senhor teu Deus, ou me jogar daqui do alto do templo só para provar Deus. E então não ponha o Senhor teu Deus à prova, não faça isso, diz a palavra. E Deuteronômio 6:10, quando Jesus volta-se para Satanás e diz, retire-se Satanás, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, Deuteronômio 6:10, e não fazer o que Satanás estava sugerindo. Detalhe, vou repetir, ele venceu citando a palavra, inclusive fica de sugestão para alguns irmãos que gostam de leitura, eu sugiro que leia o livro A Bíblia que Jesus lia, escrita pelo crente jornalista Philip Yancey. A Bíblia que Jesus lia. Ele faz um comentário extenso sobre Deuteronômio e como Jesus aplicou esse texto todo, esse livro todo, no seu ministério. Muito interessante. Então Jesus estava cheio da unção de Deus, mas não abriu mão também de conhecer a palavra de Deus. E até a gente tem aqui uma aplicação para os nossos dias, olhando para Jesus. A criança judia, Jesus era judeu, Maria e José, ela começa, até hoje, eu estou falando de judeus praticantes mesmo, não judeus apenas de palavra. A criança começa a aprender o Torá, que é o livro sagrado dos judeus, entre os 5 e 7 anos. Esse livro ele contém o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Contém esses 5 livros do Velho Testamento. Como sabemos que Jesus estudou, que José ministrou para o seu filho
o Torá. Como sabemos? Porque naquela primeira festa da Páscoa, que ele vai com os pais em Jerusalém, ele fica 3 dias na cidade. Os pais até pensam que ele está indo embora com amigos, com parentes. Ele ficou em Jerusalém, e quando voltam para buscá-lo, ele está assentado no meio dos doutores, dos escribas, dos fariseus, dos homens que conheciam essa palavra, né? O Torá, ensinavam o Torá. Ele está assentado no meio deles e discutindo com eles, conversando com eles sobre a palavra. Então, irmãos, nossos filhos, nossos netos, eles vão aprender a palavra em nossa casa. Nós é que somos professores de Bíblia para os nossos filhos. Eles vêm na igreja e confraternizam, se encontram com os outros amiguinhos, brincam, tem lá a lição deles, 30 minutos, mas quem vai ensinar Bíblia para os nossos filhos é o pai, a mãe. Ensinar a orar é em casa, tudo começa em casa. Então, queria fazer essa aplicação aqui também, lembrando quanta criança temos aqui em nossa igreja. Nossa igreja tem uma missão, nossa igreja tem um ministério muito especial com crianças, dada a quantidade de crianças que Deus tem trazido para a nossa igreja. Então, Jesus está ali, você pode ver isso em Lucas capítulo 2, debatendo por aqueles 3 dias, e Ele é o nosso modelo em tudo, como pais, como crentes, Ele é o nosso modelo. Passou por tentações, venceu, citando a palavra, conhecia a palavra, estava cheio da palavra. Então fica aí já uma luz para você que quer vencer as tentações, conhecer a palavra de Deus. E as provações nós também enfrentamos, examinando a palavra de Deus e vendo como Deus livrou seus servos e livra até hoje seus servos de grandes provas. Provações e tentações, então, irmãos, elas fazem parte da caminhada cristã. Enquanto aqui nesse mundo, enquanto estivermos vivendo, vamos passar por provas. Não tem como sair fora disso, estamos num mundo decaído, são provações de todo tipo que vêm sobre nós. Já era assim lá com Daniel, com Abraão e Paulo, conosco não vai ser diferente. A importância disso é, como Jó e os outros, estarmos preparados para enfrentar a provação. E de provação vem prova, né? Vamos lembrar aqui de uma classe na escola, o aluno que se dá bem, que tira uma nota boa em uma prova, é aquele que começa a estudar quando o professor anuncia: tal dia vamos ter prova de matemática, tal dia vamos ter prova de ciência. Então aquele aluno que quer tirar uma nota boa, quer ser aprovado, ele já começa a estudar, rever a matéria, gasta tempo. Quando ele chega no dia da prova, ele está preparado. O que não se preparou vai ter dificuldades de tirar uma nota boa, até de ser aprovado. Então, isso mesmo se aplica na vida espiritual. Quando nós gastamos tempo buscando ao Senhor, nós nos fortalecemos, nós nos preparamos, nós conhecemos a palavra para enfrentar. A Bíblia mesmo diz assim, né, irmãos? O dia mau, o dia da prova. Não vamos de... Aquele que se prepara no dia, na noite anterior, vai se dar mal. Então, pela misericórdia de Deus, Ele nos livra, não é? Mesmo assim, muitas vezes. Mas como é bom estarmos preparados para enfrentarmos o dia da prova, o dia da provação. E as tentações, Jesus é o nosso maior modelo. E elas atingem todos os crentes que são fiéis ao Senhor Jesus. Querem viver uma vida reta, viver uma vida santa, viverem na presença do Senhor. Então, irmão, não sei
qual situação você está enfrentando. Pode ser uma provação, pode ser uma tentação. Quero dizer a você que em qualquer dessas áreas, Deus está com você, Deus quer te conceder vitória, Deus quer te fortalecer, quer fazer você mais parecido com Jesus, tá bem? Mais parecido com Jesus. Tenha isso bem claro no seu coração. Estou passando por uma prova, estou sendo tentado, e Deus vai vir com aquele livramento que Ele tem preparado já para você, para essa situação que você está enfrentando, tá bem? Então Deus abençoe você, Deus ajude você a colocar em prática tudo que vimos essa noite aqui, nesses minutos, na Palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra que faz tão bem ao nosso coração. Nos ajude, Senhor Deus, a nos prepararmos para a hora da prova, buscando a Tua presença, gastando tempo contigo. Ó Senhor, Tua Palavra nos inspira nessa noite. Todos os Teus servos passaram por provação, e a Tua boa mão se estendeu sobre eles, e Tu és o nosso Deus, o Deus deles, é o Deus que opera hoje também. Nos ajude. Se algum irmão está passando por alguma prova difícil nesses tempos, Pai, seja na área de documentação, seja na área de saúde, seja um problema familiar, Senhor, que Tu possas vir com o socorro. Vai fortalecendo durante essa prova, Pai. Fortalece, que o irmão possa sair lá na frente com a vitória, e isso sirva para testemunhar, como foi escrito sobre Jó. Linda, Senhor Deus, linda história de Jó, que nos inspira tanto. Ó Pai, que nas tentações a gente possa lembrar que a gente esquece disso, Senhor, que não vem sobre nós tentação, que nós não possamos suportar, porque Tu estás conosco, Teu Espírito Santo habita em nós e pode nos conceder a vitória. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor.